Marina engravidou aos 18 anos. Ela se formou recentemente no colegial e de repente uma surpresa tão grande surgiu em sua vida. A garota não esperava isso porque pela primeira vez em sua vida ela decidiu entrar em um relacionamento desse tipo. Além disso, ela namorou Armando, desde a 8ª série. Ele disse que a amava e que eles iriam para a faculdade juntos e depois se casariam. E de repente, de uma hora para outra ela engravidou. Marina ficou com medo a princípio, e a ficha não havia caído imediatamente de que ela estava esperando um bebê. E quando ela percebeu isso, ela não podia mais mudar nada, porque já era tarde demais. Armando disse que não iria se casar agora, ele precisava terminar a faculdade, e que tipo de faculdade ele pode ter se a sua esposa e filho estão esperando por ele em casa? Marina entendeu, por isso ela não insistiu. Quando os pais de Marina descobriram isso, eles não conseguiram aceitar que sua única filha engravidou fora do casamento. Eles então, vergonhosamente, a expulsaram de casa com as palavras: "Você vai ter um bebê, então você vai ter que o criar sozinho. E não nos culpe, nós queríamos um destino diferente para você." Confusa, Marina estava no portão da casa de seus pais e olhou triste para a cortina fechada com as suas malas. Ela não sabia o que fazer ou para onde ir. Então, ela decidiu ir para a casa de sua avó. Ela raramente visitava porque o pai de Marina brigava com a mãe e não permitia que a filha a visse. Mas sendo expulsa da própria casa, Marina foi escondida para a casa de sua avó. A jovem amava a avó e não iria se separar dela por causa do temperamento de seu pai. E agora a avó era a única pessoa a quem ela pode ir. Quando ela chegou na casa da avó Roberta, foi sendo recebida com lanches e presentes. "Tudo bem, minha filha. Vamos dar um jeito juntos de alguma forma. Não se preocupe." A avó não repreendeu Marina pelo que aconteceu em nenhum momento. Ela cuidou de todas as preocupações e assumiu tudo junto com a neta. Elas até alugaram uma casa e partiram para o campo. O bebê ficará melhor ao ar livre. Também tem um bom jardim de infância, uma escola e um hospital. Vamos sobreviver. Vai dar tudo certo. A avó monitorou a saúde da neta para que ela comesse bem e andasse mais. E então, alguns meses depois, Marina deu à luz a um filho que nasceu saudável. Nesse termo, Marina o chamou de João, em homenagem ao avô que tinha o mesmo nome do marido de sua amada avó. A avó Roberta rejuvenesceu muito com os adventos de um bisneto. Ela ajudava a neta em tudo. Por ela não ter cuidado de Marina, ela queria muito ajudar a cuidar de João. E de fato, a avó parecia ser 10 anos mais nova. Ela olhava para o bisneto sorrindo e brilhando de felicidade. Quando o João tinha 1 ano, a avó de Marina a deixou ir trabalhar e cuidou do menino. "Querida, vá trabalhar. Não se preocupe, renda extra não vai nos machucar. E não se preocupe conosco. Nós vamos nos dar bem. Nosso João é um homem de ouro, como o avô dele, quieto e calmo. Eu gosto muito de tomar conta do meu neto. Assim, você trabalha quieta e não se preocupa conosco." De fato, o garotinho trouxe poucos problemas. É claro que, como criança, às vezes não obedecia à avó de Marina, mas isso eram só detalhes. Em geral, ele cresceu um menino sensato. Ela se sentava ao lado dele, explicava-lhe por que ela lhe proibiu de fazer e João não fazia aquilo novamente. Os anos se passaram e João cresceu como um menino gentil e inteligente. Ele foi elogiado tanto no jardim de infância quanto na escola. Tanto a vovó Roberta quanto Marina tinham orgulho do menino. À noite, a família gostava de sentar junto, conversar e ouvir as histórias de Roberta sobre o seu passado, sobre a sua juventude. Ela adorava contar as suas histórias. A avó contou sobre sua infância, sobre a escola e seu primeiro amor, assim como sobre a vida no campo. Um dia, João perguntou à sua bisavó: "Bisa, você era bonita quando era jovem? Você tem alguma foto desses anos?" "É claro que eu tenho, meu filho. Eu vou te mostrar." A bisavó Roberta foi até o quarto dela e trouxe o seu álbum antigo. "Olha, meu filho, isso sou eu na época da escola, e aqui quando eu trabalhei numa fábrica.
João ficou surpreso e exclamou para sua bisavó: "Você é linda, Bisa." O menino apontou para o homem ao lado dela. "Quem é esse?" "Esse era o seu bisavô, João, homem de ouro. Eu imediatamente me apaixonei por ele quando o vi. Nos casamos um mês depois do nosso primeiro encontro. Ele sempre me olhava com esses olhos e eu olhava para ele. Às vezes nem precisávamos dizer nada porque já nos entendíamos. Havia tanto amor. Vivemos juntos por 40 anos, até ele adoecer e nos deixar." E o bisneto continuou a perguntar-lhe: "Quem era este?" "Este era o meu filho e o teu avô, Marcos." "O teu filho está morto?" "Não, ele está vivo." "Não estou entendendo mais nada. Eu tenho um avô, mas não sei quem ele é. Por quê?" Marina saiu em direção ao quarto. Ela não sabia como explicar a João o motivo de seus avós nunca terem visto seu neto. A garota não entendia por que fizeram isso com ela e como ela poderia explicar para a criança o que ela mesma não entendia. Mas a senhora Roberta decidiu explicar tudo. "Às vezes, pessoas próximas se tornam estranhas. Você vai crescer um pouco e eu vou te explicar por que meu filho me esqueceu. Só depois que marcamos nossa conversa. Porque a sua mãe está chateada. Melhor ir beber um chá que a sua mãe fez. E também tem uma torta deliciosa." "Ok, pode me dizer depois. E outra coisa, Bisa, é melhor você me confessar que você ia aos bailes. Você deve ter tido muitos fãs, afinal você é linda." Roberta sorriu e ficou feliz em ouvir essas palavras do bisneto. "Eu tinha uma família grande e tinha que ajudar a minha mãe. E meu pai era rigoroso e eu só podia sonhar em dançar. E agora ninguém vai me convidar. Bisa, eu vou crescer e te convidar." "Tá bom, João, eu vou esperar." João queria ir para a faculdade depois de se formar no colégio. Todo mundo viu que o menino tem potencial. Nesse período, um vizinho chamado Pedro começou a paquerar Marina. Ele se mudou recentemente para a vizinhança em uma casa que ele herdou das tias. Mas Marina não aceitou as suas investidas, por mais que gostasse de Pedro. Ela não tinha tempo, ela queria primeiro colocar o seu filho em primeiro plano, e então, depois ela seria capaz de pensar em si mesma. Mas Pedro disse que esperaria por ela o tempo que ela precisasse. Ele se apaixonou como um menino. Enquanto isso, ele trabalhava muito em sua fazenda. Roberta insinuou para Marina que ele era um bom jovem, e para dar uma olhada nele mais de perto. Mas ela não quis nem ouvi-la. Nesse meio tempo, os pais de Marina chegaram na casa de campo onde eles viviam, quando João estava no último ano e se preparando para os exames. Ele tinha quase 18 anos, e a sua bisavó contou toda a história da família para João, que tirou as suas próprias conclusões, e percebeu que era o principal e único homem da casa. Ele começou a cuidar mais ainda de sua bisavó e de sua mãe. Marina dedicou a sua vida a ele e nunca se casou. Quando os convidados inesperados chegaram, ninguém mostrou nenhuma emoção. Eles foram recebidos e convidados para a mesa. A anfitriã preparou chás e tortas. Finalmente Marcos, filho de Roberta e pai de Marina, falou em um tom desdenhoso: "Precisamos nos apresentar? Ou você vai dizer para João quem somos?" João respondeu calmamente em vez da mãe envergonhada: "Eu sei quem é você. Vocês são os pais da minha mãe." E então, João apontou para o avô: "E você é filho da minha bisavó Roberta." A mãe da Marina completou: "Sim, ela é sua avó." João disse com algum sarcasmo: "Não, você está confundindo. Eu não tenho avó. Só tenho minha bisavó, a mais amada, e o nome dela é Roberta. A presença de sangue comum não é um indicador de parentesco. Não é, bisa, Roberta?" Então o garoto virou-se para Roberta. Ela não teve tempo de responder quando João continuou: "Eu estou indo. Eu tenho muito o que fazer." João saiu da cozinha e nesse momento houve um clima pesado na casa. Os adultos ficaram em silêncio sem saber o que falar. Marcos virou-se para a esposa Alice: "Vamos embora. Viemos aqui em vão. Eu avisei." Roberta o parou:
Filho, espere, você tem um neto maravilhoso. É claro que ele está ofendido, mas ele tem uma razão para isso. Você seja um adulto e tente reconquistar a confiança do menino. Se você puder fazer isso, você terá o seu neto de volta. O homem não respondeu à mãe e foi embora. A avó, reprovado, o seguiu. O último ano letivo terminou. João foi bem em todos os exames. Ele teve um baile de formatura e a colação de grau. João estava animado, pois ele iria ao baile com um terno novo que ganhou de sua bisavó. O garoto trabalhou na fazenda de Pedro durante esse tempo, e no ano passado ele se tornou muito amigo do homem. João gostava dele e sabia que a sua mãe gostava dele também, só que ela não queria admitir. Eles começaram a conversar depois do trabalho e Pedro disse que pediu Marina em namoro novamente, mas ela recusou. Ele não deu uma razão, mas o próprio João entendeu tudo. Então João teve iniciativa e convidou o Pedro para ir ao seu baile. Afinal, alguém deveria acompanhar a sua mãe. Pedro aceitou, então eles concordaram em manter isso em segredo por enquanto. Finalmente, a noite festiva chegou. João vestiu seu terno novo na casa de um amigo. Comprou um buquê e foi para casa. Ele bateu na porta de sua bisavó Roberta. Roberta abriu a porta e assustou porque o seu neto estava parado na frente dela, irreconhecível e muito elegante. O jovem entrou na casa, entregou as flores para Roberta. Então, de repente, se ajoelhou e solenemente disse: "Minha querida e amada única avó e bisavó, eu convido você para ser a minha companheira no meu baile. Por favor, eu não aceitarei não como resposta." Roberta sorriu e ficou envergonhada, sentindo-se como uma menina muito jovem. Marina sorriu para eles. Então Roberta disse: "E aí, minha neta, você está sozinha? Onde está o seu companheiro nessa noite?" Uma voz foi ouvida do corredor: "Como assim, sem um companheiro? Talvez eu seja ele." O homem também estava de terno e com um buquê de flores na mão. Marina olhou para Pedro e para o seu filho. João sorriu e disse: "Mãe, vamos lá, vai ser legal." E então, os quatro foram para o clube. Estavam felizes. Roberta sorriu olhando para Marina e João admirada pelo neto que ajudou a criar. Marcos e Alice também estavam lá, mas ninguém os viu. Ele olhou para sua filha, mãe e neto de longe e lamentou: "Mas ele vai consertar isso. Quem sabe um dia."